de cada um de nós, e que o Teu nome seja exaltado, e é no Teu nome que oramos e agradecemos. Amém. Se é a sua primeira vez aqui na Viva, seja muito bem-vindo. Espero, como pastor dessa igreja, que você seja muito bem recebido. Eu me chamo Bruno e sou um dos pastores dessa comunidade. Nós temos mais outros 5 pastores aqui em Criciúma, mais um pastor lá em Içara, e nós estamos aqui para pastorear você. Você que é a ovelha de Jesus, nós estamos aqui para conduzir você por bons pastos. E nós estamos numa série, nós então fazemos pregações de séries, por séries. E a série então que estamos navegando, ela é em comemoração à Reforma Protestante, intitulada A Reforma Protestante e o Impacto na Igreja Moderna. Estamos comemorando 507 anos da Reforma Protestante, que uma ação do passado, que teve Martim Lutero como uma das figuras, dentre tantos outros homens, mas uma ação há 507 anos que ainda repercute em nossos dias. Na época de Lutero havia uma superficialidade do Evangelho, e essa superficialidade que eles viviam possivelmente não é diferente da superficialidade que nós aqui vivemos nesse momento, na nossa nação. O que nos leva a crer da necessidade, em alguma medida, de, por assim dizer, uma nova reforma. E para isso, então, nós precisamos tirar as camadas que a religiosidade colocou em torno do Evangelho. E o objetivo dessa igreja é expor o verdadeiro Evangelho para vocês, porque dessa forma todos nós ficamos mais parecidos com Jesus. O Evangelho é o poder de Deus que vai nos moldando conforme o nosso querido Jesus Cristo. E para isso então nós mostramos o Evangelho para vocês, para quê? Para que você seja mais parecido com Jesus. É para isso que essa igreja existe. Mas também temos uma visão para 2030, de cristãos maduros e líderes inspiradores. Queremos que você seja um cristão maduro e um líder inspirador. Agora, para isso você precisa se alimentar do genuíno Evangelho. E por isso então essa série, é uma série que resgata as 5 solas. No primeiro domingo da série falamos somente a fé, no segundo, somente a Escritura. Semana passada o pastor Guilherme falou sobre somente Cristo. Hoje falaremos sobre somente a graça, e domingo que vem finalizaremos a série com a glória somente a Deus. E o tema da ministração de hoje, que será em torno de Tito, capítulo 3, verso 3 a 8, é o que está na tela: do caos à esperança, o poder da graça de Deus. Agora, imagine-se na seguinte situação: você está fazendo uma trilha, sozinho nessa trilha, você segue caminhando por um lugar desconhecido. Então, de repente, você cai numa espécie de armadilha, num buraco muito profundo, que você não tinha percebido a existência dele. E quando você então, depois de cair por muitos metros, você se percebe no fundo de um poço. Você percebe a luz no alto, você percebe pela sua lanterna do celular, paredes de tijolos ao seu redor. Possivelmente se trata de um antigo poço. E você percebe que há lodo, e você está com a perna aí, metade afundada no lodo, e o desespero começa a bater. Você tenta se agarrar nas paredes de tijolos, mas você imagina o limo tomando conta daquelas paredes, você em vão tenta escalar. O celular não tem sinal, e o desespero começa a tomar conta de você. E você então, de forma desesperada, começa a gritar por ajuda, mas se lembra que está no meio de uma trilha, no meio do nada, e dificilmente alguém passaria naquele momento, naquele lugar. Você vai perdendo as forças, você vai perdendo a esperança, e então, eis que uma voz lá de cima grita: calma, fique calmo, o meu filho vai te resgatar. E então, um jovem desce por uma corda, uma cadeirinha presa a ele, e mais uma cadeirinha para você. E aquela cadeirinha então, ou melhor, aquele jovem te ajuda a se encaixar naquela cadeirinha, e de repente a corda começa a subir. E quando você chega no alto do poço, agora são e salvo,
você encontra um velho homem que estava te puxando junto ao seu filho. Você todo sujo, todo enlameado, não sabe como agradecê-los, mas eles dizem: calma, vamos aqui na nossa casa, a gente tem uma casa aqui na floresta, você pode passar um tempo com a gente, você pode tomar um banho. Então você acompanha esse pai e filho, e você toma um banho, você ganha roupas novas, e você se assenta à mesa com eles. Você tem uma refeição junto àqueles dois, e você não sabe como agradecê-los. Como você reagiria a essa situação? Como seriam os seus dias subsequentes? De alguém quase morto, para alguém que praticamente renasceu. Como você trataria aquela família, que não só te salvou, te deu roupas novas, te lavou, te deu uma refeição? O quão você seria grato àqueles que lhe salvaram? Se você é um ouvinte atento, sabe que essa história não é sobre poços. E você vai entender, caso não tenha entendido do que se trata. Mas o fato é que a sociedade que vivemos atualmente, ela vive a cultura do mérito. E você já vai entender como que essa história se encaixa ao que vou falar. Vivemos uma lógica meritocrática. Tudo gira em torno do mérito. E tudo bem por isso. Numa sociedade capitalista, você ganha um salário se você trabalha. E se você tem mais qualificação, você pode ganhar um salário maior. E não só no mercado de trabalho, mas na escola. Se você estuda, você tira notas boas. Se você se prepara mais, você tende a ter mais chances no mercado de trabalho. E assim por diante. Nós fazemos por merecer. E essa é a realidade da nossa sociedade, e tudo certo por isso. Agora, essa lógica meritocrática também é a lógica que permeia diversas religiões. Seja o judaísmo, o islamismo, o catolicismo, o espiritismo e tantos outros ismos se baseiam na lógica do mérito. Se você faz algo para a divindade, você vai ser aceito pela divindade. Se você faz algo de ruim, você vai ser punido por essa divindade. E, de novo, todas as religiões têm essa característica. Obviamente, umas com as suas diferenças em relação às outras. O espiritismo vai falar sobre evolução. O judaísmo vai falar sobre céu e inferno com base em obras. O catolicismo também. O islamismo também, e assim por diante. Agora, existe uma religião, por assim dizer, que não é idealizada ou interpretada por meio dessa lógica meritocrática. E essa religião se chama cristianismo. O cristianismo não é uma religião com base em mérito, mas o grande problema é que essa mentalidade do mérito, que permeia a nossa sociedade e as demais religiões, acabou permeando também o cristianismo. E muitos que se dizem cristãos vivem com base na lógica do mérito. Muitos que se dizem cristãos creem que você pode conquistar o favor de Deus se você for uma pessoa boazinha. Frases do tipo: preciso fazer mais para ser abençoado. Ou, se eu cumprir certos rituais, Deus vai atender às minhas orações. Ou ainda, eu estou sofrendo esse problema porque eu não fui obediente. E então essas pessoas entendem que a relação delas com Deus é com base em troca. Elas, inclusive, pensam que podem mover a mão de Deus, porque se elas forem obedientes, elas movem a mão de Deus em favor delas. E essa lógica meritocrática, que influencia, como eu disse, o próprio cristianismo, em que pessoas buscam o favor de Deus, acham que conseguem mover a mão dele, acham que são abençoadas conforme a sua performance, tem permeado o cristianismo. E isso não é cristianismo. Já lhes adianto que a lógica meritocrática não é a lógica do cristianismo bíblico. E essa mentalidade meritocrática tem duas consequências. Aqueles que são disciplinados têm orgulho espiritual e têm uma soberba por tudo aquilo que fazem ou deixam de fazer.
A outra possível consequência, e normalmente é a que infringe a maioria, é um senso de inadequação, de culpa, de desânimo, porque não consegue caminhar como Deus, na mente deles, esperaria que caminhasse. Agora eu te pergunto, será que o cristianismo é meramente acumular pontos para se ver bem diante de Deus? Será que cristianismo é sobre acumular pontos e entender, ou melhor, fazer com que Deus te veja com bons olhos? Nós vamos ver na palavra de Deus hoje, em Tito, capítulo 3, versos 3 a 8, o somente a graça. A carta de Tito foi escrita por Paulo. Tito era um jovem líder na ilha de Creta, numa igreja na ilha de Creta. Uma ilha, uma grande cidade, corrompida pela imoralidade, desordem e corrupção. E Paulo então via em Tito um líder confiável, um líder que poderia estabelecer a ordem, um líder que levantaria outros líderes e ensinaria a doutrina saudável. E temos então como ideia central do sermão de hoje, o que está na tela. A graça que nos salva e nos transforma deve gerar em nós um senso de gratidão, que por sua vez deve nos levar à ação. E hoje vamos ver 4 tópicos: a necessidade da graça, a fonte da graça, o meio da graça e o propósito da graça. Por isso, sola gratia. A necessidade da graça. Carta de Paulo a Tito, capítulo 3, verso 3. Você pode ligar o seu celular ou mesmo acompanhar na tela. O texto bíblico diz assim: pois nós também, no passado, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Então, nessa carta que Paulo escreve a Tito, ele começa a falar do nosso passado, do passado que era a marca daqueles seus ouvintes ou dos seus leitores, mas que também é marca do nosso passado. Ele diz: pois nós também no passado. E ele então começa a se referir sobre a condição da pecaminosidade humana. Você conhece a história de Adão e Eva? O pecado de Adão e Eva fez com que a criação fosse corrompida. A corrupção da criação trouxe então uma deturpação da ordem criada. Isso faz com que todo ser humano nasce em pecado. E por causa disso, então, ele começa a fazer um retrato de quem éramos nós no passado. Paulo diz a Tito: éramos insensatos. Se precisar desligar o retorno, pode desligar, tá? Éramos insensatos. O que essa palavra significa? Significa que nós tínhamos desconhecimento sobre as verdades de Deus. Significa que tínhamos uma visão limitada sobre a vida. Éramos insensatos, não conseguíamos enxergar a realidade sob a ótica da palavra de Deus. Éramos insensatos, não tínhamos sabedoria divina para enxergar a realidade. E por causa disso ele diz: éramos também desobedientes. Desobediente é mais do que meramente pecar. É a ideia de ser rebelde contra Deus. É a ideia de ser independente, de ser autônomo. Esse foi o problema de Adão e Eva. Eles se rebelaram contra Deus. O indivíduo que é rebelde, que é autônomo, vai dizer: eu decido o que é melhor para mim. Eu não preciso de um livro que me diga o que eu tenho que fazer. Eu sei o que é melhor para mim. Esse é o rebelde. Esse é o independente, o autônomo. É aquele que confia mais em si mesmo do que no Criador. E essa era a nossa realidade no passado. Ele diz também: éramos desgarrados. A ideia de desgarrado tem aqui a imagem de uma ovelha perdida, né? A ideia de um pastor cuidando de suas ovelhas, e a ovelha é um animal muito dependente do seu pastor. Ela precisa de alguém conduzindo para tomar água. Por exemplo, os pastores levavam as ovelhas para um riacho, eles represavam a água para que as ovelhas pudessem tomar água numa água tranquila. Conduziam as ovelhas para comer um pasto,
protegiam de lobos e de outros inimigos, enfim. A ovelha era e é um animal muito dependente. Agora, uma ovelha desgarrada, ela se tornaria vulnerável. Ela se tornaria presa fácil de lobos. Ela estaria desprotegida. Ela não teria direção, tampouco comida e água. E essa era a nossa realidade, desgarrados do rebanho de Deus, vivendo uma vida de independência e liberdade, mas uma falsa liberdade. Uma falsa liberdade que conduzia à confusão, destruição e vazio. Nós no passado também, segundo Paulo, éramos escravos de todo tipo de paixões e prazeres. Essa liberdade ilusória que tínhamos no passado, nada mais era do que uma escravidão disfarçada. Quem aqui não era escravo dos seus prazeres? O que isso significa, Bruno? Significa que não conseguíamos viver sem os prazeres carnais. Estávamos focados naqueles prazeres, pecaminosos ou não, e vivíamos dependentes, ou seja, escravos desses prazeres. Éramos viciados. E éramos então, por conta de tudo isso, vazios. Não tínhamos um senso de significado e propósito. Vivíamos como que sobreviventes em meio à humanidade. E não somente isso, ele disse, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Essa é a vida de um ser humano sem Cristo. Vivendo relacionamentos humanos marcados pela maldade e pela inveja. Por quê? Porque tem foco em si mesmo. Tem foco na competição, no ressentimento, no desentendimento, na fofoca, na difamação e tantas outras coisas relacionadas a isso. Enfim, essa era a nossa condição antes da graça. Essa talvez seja a condição de alguns aqui dentro desse salão. Talvez aqui haja pessoas mortas em seus delitos e pecados, como nós fomos no passado. E trazendo de volta a ilustração do poço, essas pessoas se encontram no fundo do poço. Parece que estão muito bem, mas elas sabem o quão estão vazias, mergulhadas num lamaçal de pecado. E por mais que tentem sair do poço, suas forças são em vão. Nós éramos estes, mergulhados no pecado, e quanto mais tentávamos nos sair, mais nos sujávamos. E qualquer tentativa de alcançar Deus com as próprias forças era vã e insuficiente. Estávamos presos a esse poço, mortos em delitos e pecados. Agora isso trazia para nós um grande problema. E pode ser que traga um grande problema para alguns aqui dos que me ouvem. Porque Deus é santo. E porque Deus é santo e justo, Ele não tolera pecados. Deus, por ser santo, exige santidade perfeita. Ele diz, sede santos porque eu sou santo. E a palavra também diz que nenhum dos nossos pecados vai ficar impune, porque Deus é justo. Se algum pecado ficasse impune, Deus seria injusto. E Paulo diz aos Romanos que por causa disso, éramos inimigos de Deus. E por causa disso, ele também diz, sobre nós estava a ira de Deus. Estávamos separados de Deus, como que nesse poço, no fundo desse poço, longe da luz, longe do Salvador. Agora eu te pergunto, alguém aqui se acha merecedor de bênçãos? De fato, somos merecedores da condenação eterna. Essa é a realidade. Bruno, mas eu não mato, não roubo, não traio a minha esposa. Irmãos, os nossos pecados vão muito além das nossas ações. O que dizer das nossas ações quando ninguém nos vê? Ou, o que dizer dos nossos pensamentos? Essa é a realidade do ser humano. Claro, aqueles que não foram alcançados pela graça estão mergulhados no lamaçal de pecado. Aqueles que já foram alcançados pela graça lutam, travam essa batalha entre a carne e o Espírito de Deus.
Mas o fato é que ninguém consegue sair desse poço sozinho. Nós somos incapazes de alcançar as bênçãos de Deus. Não pense que entregar um presente de Natal para uma família carente vai aliviar sua culpa. Não pense que vir num culto ou outro vai amenizar o senso de culpa que você traz na sua mente, no seu coração. Esqueça. Agora, essa realidade que era a marca do meu passado, marca do passado de muitos, mas ainda assim pode ser a marca presente de alguns aqui, ela tem solução. Como esse lamaçal, um dia Deus me tirou desse poço e eu fui limpo, e muitos aqui também, eu diria a maioria, talvez você esteja ainda nesse poço, mas eu te digo, existe esperança, porque existe uma fonte de graça. Capítulo 3, verso 4 e 5, diz assim: Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ou seja, apesar de estarmos no fundo do poço, apesar de sermos pecadores, existe aí um mas. E esse mas é o divisor de águas. Esse mas apresenta um contraste entre antes e depois da graça. Mortos em pecados, manchados e afastados de Deus, presos no fundo desse poço. Mas, quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador. Irmãos, quando estávamos no fundo do poço e ouvimos uma voz dizendo: calma, eu vou te tirar desse lugar. Era o Pai dizendo: eu vou enviar o meu Filho para te resgatar desse lamaçal de pecados, para te resgatar do fundo do poço. Por quê? Porque Ele é cheio de bondade, como o texto diz. Bondade significa um amor generoso. Agora, esse amor não é sentimento. É muito mais do que sentimento, eu diria. Tem sentimento, mas tem ação. É um sentimento que move para uma ação concreta. Mas essa bondade não é conquistada por nós. Não é algo meritório. É uma bondade gratuita. É Ele quem toma a iniciativa. Olha o texto o que o texto diz. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador. Ele nos salvou. E essa bondade se manifestou por iniciativa dEle. O texto diz: e o seu amor por todos. A palavra amor aqui no grego é filantropia. É um termo que indica amor à humanidade ou compaixão por pessoas em necessidade. Quando você age em filantropia, você ajuda alguém que está em necessidade, você não vai agir porque aquela pessoa merece. Você age porque aquela pessoa precisa. Da mesma forma, Deus para conosco. Deus age conosco porque nós, não porque merecemos, mas porque precisamos. E Ele então age com esse amor. E esse amor então vemos que é singular porque é dirigido a pessoas que nada podem dar em troca. A humanidade espiritualmente necessitada, moralmente falida e incapaz de responder à altura. Deus escolhe derramar sua graça sobre pessoas desobedientes e errantes, não porque merecem, mas porque Ele é essencialmente amoroso e misericordioso. Essa é a essência da graça, um favor imerecido, uma oferta para aqueles que não têm nada a oferecer. Irmãos, isso é graça. Estávamos nesse poço, perdidos, mas alguém nos viu ou nos ouviu um clamor de misericórdia e Ele vem ao nosso encontro. O texto diz que Ele nos salvou. Apesar de tudo, Ele nos salvou. Apesar de pecadores, Ele nos livrou da ira santa do Pai. Porque a salvação, segundo Jonas, pertence a Deus. E segundo o próprio apóstolo Paulo, Deus tem misericórdia de quem Ele quiser. É Ele quem nos dá, é Ele quem vem ao nosso encontro, é Ele quem nos resgata. Você lembra em Ezequiel, quando havia um vale de ossos secos,
E então Deus diz para o profeta: profetiza vida sobre esses ossos, e os ossos voltam à vida. Os ossos não voltaram à vida por espontânea vontade, mas porque por meio da palavra os mortos reviveram. Esses éramos nós, mortos em delitos e pecados, conforme Paulo fala aos Efésios. Mas um dia ouvimos a palavra, e o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E quando ouvimos a palavra, ela fez morada em nossos corações e trouxe vida quando estávamos mortos. Mas irmãos, nada disso, segundo o texto, é por obras. Olha só, Ele nos salvou não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Não são as nossas boas ações que nos levam para o céu. Você não vai para a eternidade porque não matou ou não roubou. Não são requisitos para sermos salvos. O sistema de Deus para conosco não é meritocrático. O sistema dele não é com base em troca, é com base em misericórdia e graça. Misericórdia significa não recebermos a condenação que merecíamos. Graça significa recebermos a salvação que não merecíamos. Eu vou repetir. Misericórdia significa não receber a condenação que éramos merecedores. E graça significa receber a salvação da qual não merecíamos. Isso significa então que podemos descansar na certeza de que Deus nos ama, não por quem somos ou pelo que fizemos, mas por quem Ele é. Irmãos, o amor de Deus não é uma resposta às nossas boas ações. Esse é o amor de humanos. Eu amo o meu irmão porque ele me ajudou. Pelo menos é uma relação que muitas vezes norteia as nossas relações. Mas a relação de Deus para conosco não é assim. Ele toma a iniciativa, não havendo nada de bom em nós. Éramos pecadores. E Deus perfeito e santo exige santidade e perfeição. Entendeu por que Jesus precisou morrer na cruz? Porque em sua morte, a nossa culpa foi sobre Ele. E em sua morte, a sua justiça veio sobre nós. Agora, aqueles que reconhecem Jesus como seu Salvador e Senhor, e creem com todo o seu coração, são limpos, são lavados, são regenerados, são justificados e por isso são considerados perfeitos, não porque mereciam, mas por graça. Agora, nessa sociedade meritocrática, a gente tem dificuldade em aceitar o que nos é dado. A gente tem o nosso orgulho, quer dizer, eu conquistei a salvação, eu sou bom, eu mereço, eu conquistei porque não parei, e eu mereço estar no céu, e bate no peito, arrotando uma santidade vazia. Foi isso que Jesus falou sobre uma história de um pecador junto com um fariseu, e o fariseu se orgulhava dos seus atos de santidade. Mas irmãos, o nosso trabalho não é conquistar a salvação, o nosso trabalho não é correr até conquistar algo, o nosso trabalho é estender mãos vazias para receber misericórdia e graça. Irmãos, estávamos no fundo do poço, quase que literalmente, mas o Pai, ouvindo o nosso clamor, envia o Filho para nos resgatar. Isso é mérito? Não, isso é graça. Mas tem um meio pelo qual essa graça é derramada. Versos 5b e 6. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Pois bem, para nos resgatar daquele poço, na minha historinha, eles usaram uma corda e 2 cadeirinhas. E eu não quero diminuir aqui o papel do Espírito Santo, mas é só para que você entenda a história. A ideia então é que o Espírito Santo é o meio pelo qual Deus nos salva. Mas isso não faz o Espírito Santo menos importante que o Pai e o Filho. É o Deus Trino,
Três pessoas em uma única essência, que não há divergência de importância ou de hierarquia. A divergência entre a ação. E o Espírito Santo, então, é aquele pelo meio do qual nós somos salvos. O texto diz que mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Aqui são símbolos. O símbolo de que o lavar regenerador é a regeneração. Somos regenerados, ou seja, somos gerados de novo, ou seja, nascemos de novo. Estávamos mortos e somos então agora nova criatura. Essa é a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Mortos, revivemos. Agora, avalie-se. Avalie-se se de fato você é nova criatura. Faça essa pergunta a si mesmo. Se você foi revivido. E não só isso. O texto diz que é um lavar regenerador. E esse lavar que simboliza a purificação, significa que somos lavados ou purificados do nosso pecado. O batismo é uma simbologia externa, uma lavagem externa que simboliza uma lavagem interna. E o lavar renovador simboliza a santificação, que é um processo contínuo que leva a vida toda, em que somos gradativamente moldados conforme Jesus. Nos tornamos parecidos com Ele. Ou seja, quando reconhecemos Jesus como nosso Salvador e Senhor, quando nos arrependemos dos nossos pecados, quando gritamos do fundo do poço, tem misericórdia de mim, ali o Espírito Santo nos regenera e nos santifica num processo contínuo. A regeneração, um ato instantâneo, e a santificação, um ato que levará todo o resto de nossas vidas. E ele diz que ele derramou sobre nós ricamente, ou seja, o Espírito Santo não nos é oferecido a conta-gotas. Jesus, sendo o mediador dessa salvação, ele derrama de forma abundante o Espírito Santo. E podemos ser cheios dele. E o Espírito Santo habitando em nossas vidas, nos fortalece nessa caminhada. Nos fortalece na luta contra o pecado. Nos fortalece na santificação. E também nos dá satisfação e plenitude em vida. Além disso, o Espírito Santo nos dá coragem e ousadia para avançarmos com o reino de Deus. Ele continua, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Jesus, então, é o mediador da nossa salvação. Foi por meio dele que recebemos o Espírito Santo. Seu sacrifício abre o caminho para adentrarmos ao Santo dos Santos. Sem o Espírito Santo estávamos mortos. Sem o Espírito Santo éramos inimigos de Deus. Sem o Espírito Santo estávamos afastados de Deus. Sem o Espírito Santo nós clamávamos por um senso de significado e propósito, porque estávamos vazios. Mas um dia, clamamos por misericórdia, e Ele vem ao nosso encontro, derrama da sua graça, e somos renovados. E eu te pergunto, você já foi renovado? Você já foi restaurado? Você já foi regenerado? Se a resposta é não, existe esperança. Clame, mas se a resposta é sim, existe um propósito. O propósito da graça. O texto diz nos versos finais: a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é essa palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Paulo diz que fomos justificados por graça. Irmãos, nós éramos aqueles pecadores que não merecíamos nada, a não ser a condenação eterna. Mas
porque recebemos graça, nós somos considerados justos. E existe um propósito para isso. Irmãos, preste muita atenção nisso. Você não foi salvo. Preste atenção muito nisso, desculpa. Você não foi salvo para simplesmente ir para o céu. Você foi salvo para um propósito muito maior, que começa hoje. Muitos cristãos querem resolver o problema da eternidade. Já fiz uma oração, está tudo certo, vou seguir minha vida. Mas não, existem propósitos por meio pelos quais nós recebemos essa graça. E o texto mesmo diz: para que essa graça? A fim de que nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Irmãos, o primeiro propósito é esse. Existe uma herança eterna. Aqueles que dizem sim para Jesus são adotados na família de Deus. E por serem adotados, têm direito a uma herança eterna. Por serem adotados, têm o privilégio de viver na família de Deus. E essa herança eterna vale mais do que qualquer ouro e prata. Essa herança eterna vale muito mais do que qualquer prazer terreno que aqui podemos experimentar. Essa herança eterna é um tempo que não haverá fim, no qual experimentaremos a presença gloriosa de Deus. Um tempo eterno em que não haverá choro, dor, sofrimento, luto ou morte. E essa promessa não é abstrata, ela é real, ela é concreta. E essa promessa real e concreta precisa impactar a sua vida. Se essa promessa não impactou o seu dia a dia, você não entendeu o que é cristianismo. Se essa promessa real e concreta não afeta a sua segunda-feira, você não entendeu o que é ser um seguidor de Jesus. Se essa promessa não interferiu na sua rotina, na sua agenda, nos seus desejos, na sua vida cotidiana, você está no fundo do poço e não percebeu. Como você reagiria se alguém lhe salvasse do fundo do poço? Com mero, opa, muito obrigado por salvar minha vida. Você entregaria tudo por aquela família. E por que não fazemos isso em relação a Deus? Porque estamos querendo conquistar o nosso lugar ao sol, quando deveríamos, de forma humilde, ao estender mãos vazias à cruz, rogar por misericórdia e graça, e então receber, sermos de fato gratos. Mas não me venha dizer que você é grato, com todo respeito, se você não arregaça as mangas e responde de forma prática uma gratidão genuína. Como você tem demonstrado essa gratidão que diz ter? Como você tem demonstrado o seu amor a Cristo que você diz ter? Ai, Jesus é o meu querido. Irmãos, aqueles que de fato têm Jesus como seu Salvador e Senhor, são os discípulos de Jesus, que tomam a sua cruz e seguem o Mestre. São aqueles que negam-se a si mesmo e seguem o Mestre. São aqueles que não olham mais para essa terra, ao menos lutam para não olhar e olham para a vida eterna. São aqueles que tentam, se possível, rasgar a própria carne na luta contra o pecado. São aqueles que entendem que essa vida não diz mais respeito a eles mesmos, mas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Como você tem demonstrado essa gratidão? O texto me diz o que ele espera de nós. Fiel a essa palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas. Primeiro, espalhe essa notícia. Há milhões de pessoas ao redor do mundo que sequer ouviram falar de Jesus, ou tantos outros na nossa cidade que ouviram falar de um Jesus que não é o Jesus bíblico. Por que não estamos espalhando essa notícia? Prontamente espalhamos a notícia da vitória do tigre. Prontamente espalhamos a notícia da vitória do Trump. Prontamente espalhamos diversas notícias
que não dizem respeito à eternidade. Porque a nossa dificuldade em espalhar a notícia da verdade eterna, que liberta pessoas do fundo do poço e traz vida àqueles que estavam mortos. Porque o nosso medo de espalhar essa verdade é vergonha. Aqueles que têm vergonha hoje de Cristo, o Pai terá vergonha no dia do juízo final. Mas não só espalhar essa verdade, Ele espera também de nós, o que está no texto, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. É para isso que a gente é salvo, meus irmãos, para uma vida de retidão moral em toda e qualquer circunstância, sendo visto ou não. Mas não só retidão moral, somos convocados a amar o próximo. Somos convocados a permitir que esse amor que dizemos ter por Deus flua por meio de nós e alcance quem está ao nosso redor. Irmãos, nós precisamos de vocês. Essa igreja não existe sem pessoas, e não pode ser simplesmente meia dúzia que fazem a roda girar. Nós precisamos de 100% das pessoas que estão aqui sentadas. E quando você arregaça as mangas e se envolve, você está expressando a sua gratidão a Deus. Quando você levanta da cadeira e diz, eis-me aqui, o que eu posso fazer? Você está dizendo, Jesus me ama e eu também o amo e vou demonstrar o meu amor por Ele, servindo o meu próximo. Eu vi que a Lela está lá no Na Kids. Provavelmente é uma necessidade de urgência. Por quê? Porque não temos voluntários suficientes para o ministério infantil, irmãos. E vocês não têm noção do quanto isso machuca o meu coração. Em ver que as pessoas não podem se dispor a ficar 50 minutos com as nossas crianças. Crianças que carecem do Evangelho. E há pessoas dessa igreja que estão servindo 2 domingos por mês, 3. E se a Lela está lá, eu suponho, porque não era dia dela servir na Kids, provavelmente há uma emergência lá. Você pode, aliás, você deve. Tudo bem, pode não ser na Kids, mas há diversas áreas. Pense sobre isso e no final você vai apontar a câmera do seu celular para a tela. E você vai se inscrever para nos ajudar. Nós precisamos de vocês. E quando você vê tudo funcionando, é às custas de gente que chega às 5 da tarde. Irmãos, demonstre a sua gratidão a Cristo, se envolvendo na missão, demonstrando amor ao próximo, servindo dentro, mas também fora da igreja. As nossas boas obras não nos levam para o céu, mas são evidência da nossa salvação ou não. As boas obras são a forma da gente avaliar se de fato fomos salvos ou não. Porque aquela transformação interior que ocorre na salvação, que o Espírito Santo faz, vai gerar frutos, e esses frutos me fazem mais parecido com Jesus. É para isso que essa igreja existe. Você foi salvo para ser parecido com Jesus. Como que você é parecido com Jesus? Por meio dos frutos. Jesus diz, pelos frutos os conhecereis. Qual é o fruto que você tem demonstrado? Aqueles que dizem ter sido salvos, aqueles que foram alcançados pela graça, esses dão frutos, e frutos que permanecem. Porque a verdadeira gratidão necessariamente vai redundar em ação prática. Se não tem ação, duvide da sua salvação. Agora você talvez diga, não, mas essa exortação é só para pastores, só para líderes. Aí Paulo diz a Tito, essas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Transformados para que o nosso comportamento seja mudado hoje, aguardando a herança eterna, sim, mas até lá, demonstramos essa verdade hoje, espalhamos a verdade eterna e amamos o próximo, buscando ser parecidos com Jesus. Ajudamos também outros a serem parecidos com Jesus, por quê? Porque somos gratos. E eu te pergunto, se Jesus é a sua prioridade, observe a sua agenda. Quanto da sua agenda é investida em Jesus e no seu reino? De fato, Jesus é prioridade em sua vida? Avalie. Segunda, quanto tempo você gasta com Jesus e com a sua missão? Terça, quarta,
computa. E você vai perceber, talvez, que o tempo que você gasta com Jesus é 1h30 aqui no culto. 1h30 dividido em 7 dias, eu não sei quantos poucos minutos dá. Mas isso só mostra que Jesus não é sua prioridade. Me desculpe, eu preciso ser franco e real. Se você vem num culto uma vez a cada 2 semanas, uma vez por mês, Jesus não é sua prioridade. Preciso lhe falar. Aqueles que têm Jesus como prioridade máxima, têm vida de oração, têm vida de leitura bíblica. O culto é o ápice da semana. Se envolvem servindo em todos os ministérios que são possíveis. Se envolvem servindo o mundo lá fora, enfim, são tão gratos por esse amor que nos resgatou do fundo do poço, que expressam esse amor ao próximo. Reflita sobre como é a sua agenda, se de fato Jesus é prioridade na sua vida. Faça uma autoavaliação. Concluo aqui então dizendo que estávamos perdidos, presos num lamaçal de pecado, lá como naquele poço. Como o texto diz, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos das paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja. Éramos separados de Deus, inimigos de Deus, irmãos. A ira de Deus estava sobre nós. Mas a graça nos alcançou. E não foi mérito, não foi pela nossa performance, foi um favor que não merecíamos. Porque Ele nos ama de forma incondicional. O Pai envia o Filho se sacrifica para nos salvar e recebemos essa graça por meio do Espírito Santo, que nos regenera e nos santifica e nos tem segurando ou garantindo uma herança eterna. Você ganhou esse presente. Você foi salvo do fundo do poço. Como você tem vivido? Jesus é a sua prioridade? Olhe para a sua agenda, mas também olhe para a sua carteira. Como você gasta o seu tempo e o seu dinheiro diz muito sobre o quanto você ama Jesus ou não. O fato é que somos agentes de transformação de um mundo caído lá fora, com o nosso tempo e com o nosso dinheiro. Você tem feito isso? Porque a graça que nos salva e nos transforma deve gerar em nós um senso de gratidão, que por sua vez deve nos levar à ação. E vou deixar 3 passos práticos. Um dos 3 vai caber para você. Se você talvez continua preso nesse poço de lama, se é escravo dos seus prazeres, longe de Jesus ainda, reflita e abra o seu coração para receber a graça de Deus. Implore misericórdia, implore para que essa graça preencha o seu vazio. Você deve estar sobrevivendo, você deve ter uma vida sem propósito nenhum, mas você pode encontrar um propósito em sua vida, independente do seu passado. Abra o seu coração para essa graça. Agora, se você já é cristão, mas ainda é imaturo, e vamos dizer, está saindo do poço, cresça no relacionamento com Deus, na dependência e na confiança. Você precisa ter uma vida de oração e leitura bíblica. Isso é o básico da vida cristã. Mas, se você já é um cristão maduro, já saiu do poço, você precisa viver a graça como um agente de transformação. 1, espalhando essa notícia no mundo afora. E 2, amando o próximo. Sirva, dentro e fora da igreja. Irmãos, a banda pode subir, todos podem ficar em pé, a gente vai cantar, e não vai ter letra da música nessa música, na tela, quero dizer. Aqueles que não servem, roguem a Deus, talvez ousadia, coragem, e aponte sua câmera do celular para a tela aqui, e se inscreva. Você vai levar 30 segundos para se inscrever no formulário, porque nós precisamos de você. Baixe sua cabeça. Senhor,